Olá, minha gente, tudo bom? Então, essa semana nós temos gravação da nossa aula de laboratório e essa aula de hoje, dessa semana, né, é sobre o plano de gestão de crises. Mas como assim a gente pode planejar a gestão de crise? Nós precisamos entender primeiro o que seria uma gestão de crise. A gestão de crise ou gestão de crises, né, é um conjunto de ações que se voltam à evitação de crise ou à redução dos danos que são causados pela crise, né? Até mais ou menos os anos 80, se focava muito na redução de danos. Então, o que a gente iria fazer quando uma crise ocorresse para reduzir aí, os prejuízos para a organização? E a partir dos anos 90, então, começou a se pensar a gestão de crise muito mais como processo que é planejado e que começa antes da crise ocorrer, no sentido de uma ação preventiva e também de uma forma de conter as crises. Para isso, os elementos chaves da gestão de crise, né, para alcançar essa ação que é mais preventiva, nós procuramos sermos mais simples e mais flexíveis nesse planejamento, ter lideranças que são preparados, que são fortes e que têm habilidades de tomada de decisão, que nós temos porta-vozes preparados, que nós identificamos a necessidade, né, de cada grupo de interesse daquela organização, então clientes, consumidores, fornecedores, acionistas, né? Nós também pensamos a respeito do timing, do tempo em que nós temos a resposta à crise, e muito importante, e na verdade com isso que nós vamos contribuir, é o plano de comunicação. O planejamento de gestão de crise, então, é uma chave para as organizações sobreviverem. Eles vão pensar em situações de crise que eles podem enfrentar, eles vão pensar regras, políticas, normas para prevenir essas situações, essas crises, eles vão formular estratégias para conduzir cada crise que pode acontecer, né? Se nós pensamos aí num produto e num remédio, uma vacina, né, que está sendo testada e nós percebemos agora em amplitude, né, alguns efeitos colaterais, né? Quais vão ser as nossas estratégias para lidar com isso, como empresa que está promovendo essa divulgação? Identificar quem que pode ser afetado por uma crise, né, nesse caso da vacina, a credibilidade da organização que a divulga, a credibilidade da organização reguladora, aqui no Brasil seria a Anvisa, acionistas daquela organização e os consumidores finais. Entender quais canais de comunicação que nós vamos utilizar e quais que vão ser mais efetivos ou mais prejudicados, né, pela crise, e testar esse plano. Testar muitas vezes por meio de uma simulação. Há uma pequena diferença entre aquilo que se chama plano de contingência e plano de crise. Quando nós falamos de plano de contingência, nós pensamos em uma outra ocorrência que pode afetar, né, o negócio de forma negativa, e como que nós vamos lidar com essa ocorrência específica. O plano de crise ele é mais amplo, e envolve também situações que nós não conseguimos tanto prever, né? Mas que tem
aí uma ligação com as contingências também, né? E esse plano de crise, ele vai ser complementado pelo plano de comunicação. Muito problemático, mas ocorrendo por muitas vezes, é a negação da crise. É que a organização acredita que ela está tão bem que é impossível dela ser atingida por uma crise a curto prazo. Os negócios vão tão bem, fluxo de caixa tão bem, né? Está no mercado estável, como que aquela organização poderia ser atingida? Ou então acreditar que nós já sabemos gerenciar as situações negativas que acontecem com frequência nas organizações. Então, quando acontecem situações negativas no âmbito de uma crise, nós julgamos que nós somos perfeitamente capazes de administrá-los. E é aí que nós erramos, porque nós não planejamos por aquilo que é menos previsível. Acreditar também que a nossa credibilidade, né, a reputação ou a imagem que nós já criamos enquanto organização, faz aquela organização inatingível por crises. Pensa aí na TAM, que é uma empresa que tem uma reputação, né, até mesmo pela história do fundador. E agora ela se junta com a LAN, que é uma empresa chilena, né? E ela, ou chilena na verdade, né? Chilena é espanhol. Ela se junta com ela e aí de repente os clientes percebem que há um diferente trato no atendimento. Isso ainda não vai fazer uma crise, mas podem ser, né, indícios. Então, o que a gente precisa entender, né, e as organizações precisam entender, que na verdade nenhuma das organizações está preparado para uma crise que acontece de forma repentina. Mas quando nos planejamos, nós temos mais possibilidade de administrá-la. Por que então fazemos um planejamento de crise em que nós nos preparamos, que é essa preparedness, em que nós respondemos, que é o response, né, aquele campo laranja, em que nós recuperamos, recovery, que é aquele azul, e que nós procuramos divulgar isso e prevenir, que é o campo verde. Porque nós conseguimos prevenir efeitos prejudiciais ou reduzi-los. Nós evitamos também de desgastar a credibilidade de uma organização, dos nossos serviços, dos produtos que nós oferecemos. Muitas vezes, né, as crises também acontecem porque nós temos um plano de crise, mas aquele plano de crise ele não é atualizado. Então, nós não conhecemos por certo os nossos clientes, os fornecedores, os acionistas. E isso, né, para todos os envolvidos também tem efeitos psicológicos negativos. Especificamente dentro, né, da crise, quando ocorre uma crise, né, o pânico e estresse eles prejudicam ainda mais, porque, né, a crise em si ela provoca um alto nível de estresse. Mas quando nós não controlamos aquele estresse, nós precipitamos, nós tomamos decisões no impulso, então é preciso controlar esse estresse e melhorar a nossa tomada de decisão. Para então evitarmos, né, o efeito negativo do estresse e do pânico sobre as decisões que nós tomamos, precisamos pensar muito bem nas estratégias para o momento de crise dentro da organização, como um trabalho colaborativo. Nós precisamos garantir o atendimento a diferentes grupos de interesse de forma adequada. Então, pode ser que a nossa organização esteja passando por uma crise, mas nós não podemos transmitir isso para os nossos clientes, para as pessoas, né, com quem nós interagimos que estão de fora da organização, porque isso vai também afetar a nossa imagem.
e precisamos manter o controle e principalmente a qualidade dos produtos e serviços que nós oferecemos da melhor forma possível. Como então vamos construir esse plano de crise? Nós vamos tentar fazer um manual que é útil, né? Que é uma guia, que pode ser como se fosse um roteiro, mas ele não precisa ser nada complexo, nada denso, deve ser simples e flexível, porque de certa forma nós podemos planejar situações imprevistas, né? Mas nós precisamos nos adaptar também, né, a elas. Então, ele deve responder perguntas-chave sobre quem que vai ser responsável, como que nós vamos responder, quais que vão ser os nossos canais de comunicação. E é um trabalho colaborativo, né, de várias equipes, de vários setores daquela organização em que nós vamos construí-lo. Para fazer esse plano de crise, tem no roteiro que eu coloquei aqui para vocês também. Deveríamos colocar um índice com objetivos, metas, escopo e políticas relevantes para que a pessoa rapidamente ache o que ela precisa quando ela leia esse plano. Documentação necessária, principalmente sobre quem são grupos de interesse, quem também são os centros de operações de emergência, com quem eu preciso entrar em contato necessariamente internamente na organização. O gabinete de crise, que é um time, uma equipe pequena de pessoas que já são senhores, que já são mais experts dentro da organização. Responsabilidade e atribuição de cada um desses membros que estão no gabinete de crise, pensar os cenários de crise, quais que podem acontecer, como que nós vamos reagir, desenvolver a partir disso um manual de gerenciamento de crise, pensar, né, como que nós podemos promover uma auditoria de vulnerabilidades, como que podemos acompanhar isso, quais recursos financeiros nós temos, materiais, humanos da equipe de crise, procedimentos e alternativos de comunicado para cada um dos cenários, com quem nos comunicamos, de que forma, qual canal que nós utilizemos, quem são os porta-vozes, organizar também, né, de forma periódica uma crise simulada para treinar, né, a resposta, né, a uma crise, a internet, né, preparação da internet para que nós possamos, né, nos comunicar mesmo sem presença ou de forma à distância, né, call center para o contato, né, caso que haja uma crise, protocolos de comunicação, com quem eu vou me comunicar, de que forma, qual processo vou seguir, grupos de interesse, quem são as pessoas que são envolvidas, que podem ser afetados, e os métodos que eu vou utilizar para me comunicar com eles. O que nós vamos fazer, né? Nós vamos muito mais trabalhar essa questão de plano de comunicação, que complementa esse plano de crise, né? Porque o plano de comunicação, ele já antecipa muitas das coisas que acontecem, né? Ou que se desenvolvem em termos de crise, porque há falhas de comunicação ou descomunicação dentro de uma organização e principalmente em situações que são mais difíceis. É isso para hoje. Nós vemos mais tarde. Um beijo para vocês.